Olá pessoal do canal, seja bem-vindo a mais um vlog. Eu me chamo Carlos e o vídeo de hoje será sobre o contrato de trabalho que mais é usado em Portugal. Então fica ligado e roda a vinheta! Então pessoal, olha só a quantidade de contratos que tem aqui em Portugal. Então temos o contrato de trabalho a termo certo, tem contrato de trabalho sem termo, tem contrato de trabalho a termo incerto, tem contrato de trabalho de curta duração, tem contrato de trabalho temporário, tem contrato de trabalho parcial e também tem contrato de trabalho de prestação de serviço. Olha quantos contratos tem aqui em Portugal. E tem mais ainda, mas vou falar desses principais. Na verdade, eu vou contar da minha experiência com os meus dois contratos de trabalho, tá ok? Então vamos lá. Qual que foi o meu primeiro contrato aqui em Portugal? Assim que eu entrei aqui em Portugal, assim que eu cheguei, né? Quando eu cheguei aqui em Portugal, graças a Deus, com 6 dias eu já estava trabalhando, né? Então nessa primeira empresa que eu entrei trabalhar, eu fiz um contrato de trabalho de prestador de serviço. Vou pegar ele aqui para vocês verem. Esse aqui foi o meu primeiro contrato de trabalho, de prestador de serviço. Chamamos ele aqui de recibo verde. Recibo verde, tá ok? O recibo verde é como fosse o nosso MEI do Brasil, né? É o MEI do Brasil. Você se torna um empreendedor, né? Você vai se tornar um prestador de serviço dentro da empresa, né? No caso, foi o meu caso, tá? A empresa ela não estava dando outro tipo de contrato de trabalho, né? Somente o recibo verde. E para mim não ficar desempregado, então eu aceitei, né, esse primeiro contrato aqui. Então é um acordo que você afirma entre você, né, e a empresa. Vamos lá como que funciona então o recibo verde. Então o recibo verde, pessoal, você não tem direito às suas férias e você também não tem direito a 13º, tá? Então é igualzinho o MEI do Brasil. Você vai ser um prestador de serviço, tá certo? E os impostos é você que paga também. O primeiro ano você fica isento de pagar qualquer tipo de imposto. Mas depois desse primeiro ano, você vai ter que pagar os impostos, tá ok? Você vai ter que declarar o seu recebimento, né? E você vai ter um valor que você vai ter que pagar pro governo sobre o recibo verde, tá ok? Então fica ligado aí. Então você não tem direito às férias, 13º, e depois de um ano você tem que pagar os impostos, tá? E outra coisa importante também sobre o recibo verde, que se você se acidentar na empresa, a empresa ela não tem nenhuma obrigação com você, tá? Então é assim, se você se acidentar na empresa, é por sua conta, tá? Então você vai ficar na sua casa afastado, a empresa não vai te pagar nada, tá ok? Então tem que tomar um certo cuidado com esse tipo de contratação, mas ele é muito comum aqui em Portugal. E quando você for fazer esse tipo de contrato de recibo verde, também você tem que ver o quanto você vai ganhar, né? Para ver se vai compensar. Depois desse um ano, você vai ter que pagar, né, as custas de impostos e você tem que ver se vai realmente compensar isso para você. E também assim, né? Como eu falei do acidente, né? Se você se acidenta, como que você vai ficar? Como que vai ser a sua sobrevivência? Como que você vai sobreviver? Então as empresas elas também, pelo menos a empresa que eu estava trabalhando, ela tinha essa preocupação. Então ela exigiu que eu fizesse um seguro de saúde, um seguro contra acidente de trabalho, tá? Porque o nosso serviço, o meu trabalho, que é trabalho, eu trabalhava como montador na empresa, né? Que é o serralheiro. E então tem os riscos, né? De queda. Inclusive, eu sofri realmente um acidente, um pequeno acidente, né? Eu vinha cair de uma escada, graças a Deus, né? Não aconteceu nada comigo, mas aquilo já, tipo assim, eu não tinha ainda feito o meu seguro de saúde
E aí depois aquilo ali, com aquele pequeno acidentinho que eu tive, aquilo lá me fez acender um alerta. Eu fui atrás, porém, quando eu fui atrás para poder fechar, né, esse seguro de saúde, ele estava cobrando 100 euros, tá? Então, assim, eu estava realmente ganhando a mais do que o pessoal que estava com contrato de trabalho, porém, se eu colocasse na ponta do lápis, pagar o seguro, depois de um ano eu ter que pagar os impostos para o governo, eu vi que não valia a pena, tá? Então, o que que eu voltei a ter uma conversa com a empresa, que eu precisava de um contrato, de um outro tipo de contrato. Naquele momento, a empresa não poderia me dar e eu fui obrigado a mandar currículo, né? Enfim, e graças a Deus, com poucos dias, na verdade foi assim, eu mandei no dia seguinte tinha duas empresas já entrando em contato comigo, né? Então, aí eu saí dessa empresa e entrei em outra empresa com outro tipo de contrato. Mas então, o contrato de recibo verde é assim que funciona, tá ok? É como fosse o nosso meio do Brasil. E então tem que estar tudo certinho, né? Você entra, você tem que estar com suas documentação, tá? Para você pedir esse MEI, né? Pedir esse recibo verde. E é tudo feito um cadastro, tudo certinho. A própria empresa fez esse cadastro para mim, né? Ela pediu algumas documentações para mim lá, eu entreguei as documentações para ela, ela me cadastrou como um microempreendedor, né? Como fosse o meio do Brasil, né? Abriu esse contrato de recibo verde e, enfim, aí ela estava já emitindo o meu recibo verde. E também a gente tem que depois fazer declaração de tudo isso, tá? E então, inclusive, tá tudo guardadinho os meus recibos verdes que estão aqui, tá ok? Então, esse foi o meu primeiro contrato de trabalho. O meu segundo contrato de trabalho é esse daqui, que é o contrato de trabalho a termo certo, né? A termo certo. Esse aqui é um contrato de trabalho que é mais usado em Portugal, que é o mais usado, é o mais comum em Portugal, tendo o recibo verde, que eu acabei de falar para vocês, e tem esse outro contrato. Esse é o mais usado em Portugal, que é o contrato de trabalho a termo certo, tá ok? Como que funciona esse contrato de trabalho, então, a termo certo? Esse contrato de trabalho ele tem um prazo de início e um prazo de término. Então, é assim, ele pode ser uma duração de contrato de 6 meses a 1 ano. O meu contrato de trabalho aqui, ele tem uma duração de 1 ano, ok? Posso rescindir esse contrato? Posso. Sem eu pagar nenhuma multa, com 30 dias. Então, eu entrei trabalhar na empresa e não gostei, enfim, não me adaptei, ou a própria empresa não gostou do meu serviço, tanto eu posso me desligar da empresa sem ter nenhum problema com a empresa, quanto a empresa pode se desligar de mim sem nenhum problema, né, comigo também. Então, esse é o contrato de termo certo. Ele tem um prazo de início e ele tem um prazo de término. Após esse prazo, no caso meu é 1 ano, a empresa, ela me efetiva, né? O meu acordo com a empresa, a efetivação, ou a empresa ela pode me desligar. Porém, aqui nesse contrato eu tenho todas as minhas leis garantidas, tá? Então aqui eu tenho direito às férias, eu tenho direito a 13º, ao 13º, né? Aqui fala férias aqui, pessoal, é 14º salário. Então eu tenho direito ao meu 13º e ao meu 14º salário, que seria as minhas férias, tá? Então aqui nesse contrato eu tenho todas as minhas leis garantidas. Se eu sofrer algum tipo de acidente e eu tiver que ficar afastado, eu vou estar recebendo como fosse no Brasil, né? Então eu tenho todos os meus direitos garantidos. Se dentro desse 1 ano eles me dispensarem, eu vou ter direito a minhas rescisões, né, com a empresa, e também eu vou entrar no meu seguro-desemprego, tá? Então aqui também você tem direito a seguro-desemprego, então eu entro no meu seguro-desemprego também, tá ok? Então esse contrato aqui já me dá mais garantias, tá? Então isso é importante para quem está chegando aqui em Portugal, de garantias, né? Assim, pode entrar no recibo verde, mas cuidados, façam, se a empresa não pedir para vocês, faça o seguro de saúde. Se vocês sofrerem algum acidente, você vai estar assegurado por alguma coisa. Não fique sem nada, que é muito perigoso, é um risco muito grande, ok? E acontece acidente. Comigo eu achava que eu sempre fui cuidadoso, em todas as empresas que eu trabalhei, sempre tomei cuidado, porém acidentes acontecem, né? Então, fiquem espertos. Então, esse foi o meu contrato de trabalho. Para que
para que existe esse tipo de contrato de trabalho para a empresa, né? Como que funciona aqui? Então, assim, a empresa ela faz esse tipo de contrato quando ela aumentou a produtividade dela, né? Aumentou a produção dela. Então, ela precisa colocar mais alguém lá. Então, para ela te conhecer melhor, né? Assim, diferente do Brasil, que a pessoa, as empresas te contratam com 3 meses já te efetiva, aqui não, aqui eles fazem esse tipo de contrato para te conhecer melhor, conhecer o seu trabalho, né? No caso, quando eu entrei aqui, eles me perguntaram o que, que eu sabia fazer, eu falei para eles o que eu sabia fazer, qual que era a minha experiência profissional, mas eles não me exigiram teste nenhum. Então é uma forma da empresa estar me conhecendo, né? É realmente saber se aquilo que eu falei para eles eu consigo comprovar, né? E então eles fazem esse tipo de contratação, né? Por exemplo, uma pessoa teve que se afastar da empresa, aí eles podem usar esse tipo de contratação, porque eles não efetivam você, né? Não é uma efetivação. Eles fazem esse contrato, depois eles podem te efetivar, né? O meu caso, o meu risco ainda é esse, né? De eu chegar dentro do meu prazo aqui de validade, do meu ano, né? E eles não me efetivar, então eu corro esse risco, tá ok? Mas graças a Deus, pelos caminhos que eu tô vendo lá, tá tudo certo, a empresa gosta do meu trabalho, eu gosto da empresa também, onde estou trabalhando, né? Então vai dar tudo certo. Então é para vocês conhecerem esses dois tipos de contrato, né? É, vamos falar de férias aqui, né? Como que funcionam as férias aqui no Portugal, né? Aproveitando que a gente está falando de contrato, como que funcionam as férias? As férias aqui, pessoal, você pode, bom, no Brasil, pelo menos, as empresas que eu trabalhava, eu tinha que ter pelo menos um ano, né? A empresa ela também ela não é obrigada, dentro de um ano, de dar férias, ela pode esperar vencer, quase chegar a vencer as segundas férias suas para ela te liberar. Aqui em Portugal, a gente pode, as férias, a gente pode picar elas, se a gente quiser. Por exemplo, eu preciso tirar uma semana para resolver algum assunto, alguma coisa, ou fazer alguma viagem, alguma coisa, eu quero tirar uma semana. Então eu posso comunicar à empresa e a empresa me libera. Então eu tenho assim, 30 dias, qual fosse no Brasil, né, normal, de férias, e aí eu vou diminuindo, né? Aí eu já precisei usar, por exemplo, das minhas férias, eu usei 3 dias. Então eu fui lá, ela vai descontar, né, dos meus 30 dias, ela tira 3 dias. Então ela vai deduzindo as suas férias. Suas férias, você pode sim negociar as suas férias inteiras. Por exemplo, o dia que eu quiser, por exemplo, visitar minha mãe, meu pai no Brasil, visitar meus parentes, aí eu posso tirar os meus 30 dias de férias, tá? Eu converso com a empresa, eu quero tirar meus 30 dias de férias. Ou, por exemplo, no final do ano, eu quero tirar, na verdade são 22 dias, que eles contam os dias úteis aqui. Eu quero tirar 11 dias. Aí eu posso, converso com eles, no final do ano eu tiro 11 dias. Aí, na metade do ano, eu quero tirar mais 11 dias. Aí eu posso tirar os 11 dias. Então, o legal das férias é isso. E outra coisa bacana das férias aqui que não acontece no Brasil. As férias aqui funcionam assim. No Brasil, né? Então você tirava suas férias e você tinha eu não lembro certinho, mas você tem uma porcentagem em cima das suas férias, né? Porém, quando você voltava a trabalhar, você não tinha, geralmente você não recebia o seu pagamento inteiro, né? Porque eles te pagaram suas férias, né? Na verdade, eles anteciparam o seu salário, tá ok? Aqui em Portugal, não. Aqui em Portugal, por exemplo, eu saio de férias e quando eu voltar a trabalhar, é a mesma coisa que eu estivesse trabalhando. Eu recebo de novo meus 30 dias, entendeu? Então, assim, não desconta, né? Eu recebo as minhas férias, que é o meu salário, e quando eu voltar a trabalhar, é como eu estivesse trabalhando, eu recebo de novo o meu salário. Entenderam? Então não tem descontos aqui assim nesse sentido, né? No Brasil é um salário só, que você na verdade suas férias é o seu salário. Aqui não, aqui você tira as suas férias e quando você voltar a trabalhar você recebe de novo, recebe o seu pagamento normal como você tivesse trabalhado o mês inteiro. Então isso é bem bacana, né? Bem diferente aqui. Então eles chamam isso de 14º salário. O 13º, né? Igualzinho fosse no Brasil mesmo. Então você tem direito no final do ano, eles vão te pagar o seu 13º, né? Que é o subsídio de Natal, que fala aqui,
né? Então, eu vou chegar agora em dezembro, agora eu vou ter direito ao meu 13º. No caso, o meu vai ser proporcional, porque eu não, né? Agora faz final do ano agora, vai completar 6 meses nessa empresa, então eu não tenho direito a inteiro. Então ele é proporcional também. E aí as férias, como que funciona, né? Não, agora eu tenho que tirar meus 11 dias, tá? De férias, porque aqui o acordo com a empresa é assim, se eu não picar as minhas férias, 6 meses eu tenho que tirar. Então eu vou tirar agora as minhas férias, né? E essa primeira parte eu não vou receber nada, né? Esses 11 dias, no caso vai ter 8 dias que eu já usei 3, eu não vou receber nada. Porém, quando chegar no mês de junho, onde vai estar vencendo o meu contrato, aí eu vou ter que tirar de novo, vou ter que tirar 11 dias de novo, e aí sim eu recebo as minhas férias inteiras, tá? Aí eles vão me pagar as férias. Ok, pessoal? Então é assim que funciona os 2 contratos, né, de trabalho que eu tive aqui. E vou falar agora do outro contrato de trabalho, né? Esse de termo certo, que é isso que eu acabei de falar. E vou falar do termo incerto, né? Como que ele funciona. Ele é mais difícil de acontecer, mas acontece, né? É o contrato de trabalho onde você já entra efetivo, né? Você não precisa passar por nenhuma experiência, a empresa já te contrata como fosse no Brasil aí, né? Já direto com a carteira assinada. Esse contrato é um contrato mais difícil de acontecer, mas acontece também. É um contrato que todo mundo queria, né? Mas enfim, então é só para vocês entenderem, né? Que o contrato de termo certo ele tem um prazo de início e um prazo de término, e o contrato de termo incerto você já entra com uma contratação direta, tá? Você já fica efetivo na empresa. Tá bom, pessoal? É importante vocês lerem o contrato certinho, né? Para não ter nenhum conflito de você com a empresa, tá? Então veja as suas obrigações, veja quais são as obrigações da empresa e assina com consciência o contrato de trabalho lá, tá ok? Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like, não se esqueça de se inscrever no canal. Se encontramos no próximo vídeo. Tchau!